Olá, seja bem-vindo. Nós vamos aperfeiçoar o programa que a gente desenvolveu nos 2 últimos vídeos, com interface gráfica. Hoje nós vamos colocar uma resposta ao menu de saída, que fecha o programa, e nós vamos colocar também uma janela de diálogo, com os textos de sobre e os textos de ajuda. Fique conosco. Eu sou o professor André de Angeles, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Você está no Café Fato Academic Channel. Fique conosco. Dando continuidade à nossa construção de um programa com interface gráfica, hoje nós vamos pegar o código que a gente tinha até o vídeo anterior, vamos colocar novos recursos. Então você acompanha aí no primeiro slide como é que vai ficar a nossa tela. Veja que nós vamos abrir uma caixa de diálogo que tem o logotipo à nossa esquerda e o texto à direita. Esse texto é variável, então nós podemos trocá-lo. Precisamos, portanto, de uma caixa de diálogo, tanto para a mensagem de ajuda quanto a mensagem de sobre ou qualquer outra que a gente quisesse. A caixa de diálogo tem um botão que fecha quando a gente pressiona. Nosso código parte da versão 1.0.0. Vamos atualizá-la. Na classe constantes globais, passe para 1.0.1 e faça também uma alteração no método getTextoSobre. Onde havia /n, nós vamos colocar /n/n. Isso vai dar mais espaço entre as frases. É uma alteração estética, mas vai ser bem bacana no resultado final. Nós temos um método ActionPerformed, que é aquele que responde aos eventos na classe janela principal. Na versão anterior, ele tinha apenas a chamada do JOptionPane. Altere esse método, nós vamos colocar coisas novas ali. Então nós vamos colocar ali a resposta aos cliques de menu, tanto para sair do programa quanto para exibir os diálogos. Você vê então que nós colocamos uma condicional. If evento getSource é igual ao menu de saída, system est normal. Nós vamos sair na condição normal, sem erro, sem nada. A partir de agora, quando você clica no menu, item de saída, ele gera um evento, o evento é tratado pelo ouvinte desse menu, que no caso é a própria classe janela principal, ela é uma listener, e chama-se então o código de saída. Nós fazemos a mesma coisa em seguida. Se evento getSource é o menu item ajuda, nós vamos mostrar uma tela, então chamamos a função mostra a tela de mensagem e passamos para ela um objeto. Mas esse objeto só é necessário nesta chamada. Então, eu não estou criando um objeto numa variável e passando a variável. Eu crio já passando o objeto. Quando esse método terminar, o objeto não existe mais. Ele não chegou nem a ter um nome, nem a ser atribuído numa variável. Ele foi atribuído diretamente no parâmetro. E você vê então a construção desse objeto tela de mensagem, que recebe o ponteiro tis, dizendo que a janela pai é a janela principal, o título ajuda mais o nome e a versão do programa, que eu destaquei aí, e também o getTextoAjuda, que lá da classe constantes globais nos dá o texto de ajuda. Em seguida, se o menu foi outro, se o menu foi o sobre, nós chamamos também a mesma função, criamos um objeto com uma construção um pouquinho diferente. Nós passamos um título diferente, que é o sobre, e o getTextoSobre, não mais o getTexto de ajuda. Se você tiver a necessidade de passar mais textos, mais informações, você pode criar novos itens no menu e fazer exatamente desta forma, só que em vez de getTextoSobre e getTextoAjuda, ali você passa o texto que tem interesse de informar o usuário. Em resumo, o nosso ActionPerformed, que atende aos cliques de menu, agora testa qual foi a origem do clique, ou seja, qual dos menus foi ativado, e se o menu
é o de terminar, encerro o programa. Se o menu é o de ajuda, apresenta o diálogo de ajuda, e se o menu é o de sobre, apresenta o diálogo de sobre. Vamos em frente. Nós temos o mostra tela de mensagem. É um método muito simples, que apenas faz com que o diálogo seja visível. Futuramente a gente provavelmente vai eliminar esse método, mas por enquanto ele está fazendo bem o serviço dele. Vamos em frente. Nós precisaremos de duas classes novas neste programa para implementar o diálogo. A classe que é o próprio diálogo, a janela de diálogo, e uma classe para cuidar daquela figura que ficou no lado esquerdo da tela. Vamos começar pela classe da figura, painel logotipo. Você vê aqui no slide os importes dessa classe. Deixa isso com o seu IDE, não vai digitar esse monte de coisa. Vamos então ao que nos interessa, o código da classe painel logotipo. Ela deriva-se da classe JPanel. Então nós teremos uma área em que é possível desenhar, colocar figuras e fazer várias manipulações diferentes. A classe tem o método Paint, é um método sobrescrito. O método Paint é chamado pelo Java quando o Java decidir atualizar a sua tela. Então você não chama método Paint, nunca. Você sobrescreve o método Paint e diz como a tela deve ser desenhada. Quando é assunto do Java, você diz o como. Então vamos ver como essa tela deve ser desenhada. Em primeiro lugar, o método Paint recebe um objeto derivado de Graphics da classe Graphics2D. Mas por uma questão de compatibilidade retroativa, ele sempre aparece como Graphics. Esse objeto foi passado pelo Java e corresponde à área de tela que vai ser atualizada. Você tem a certeza que está recebendo um Graphics2D. Não precisa nem sequer testar. Isso é fato. Então, a primeira coisa que nós fazemos é chamar o método Paint da classe anterior, SuperPaint, passamos o G como recebido e logo em seguida nós fazemos a transformação de Graphics para Graphics2D. Graphics2D nos dá mais recursos, é uma classe derivada mais nova, mais específica. É interessante sempre fazer dessa forma. E agora nós teremos um bloco try. Por quê? Porque nós vamos ler um logotipo de um arquivo. Isso pode dar problema. Podemos não encontrar o arquivo, podemos não conseguir carregar o arquivo, enfim, uma série de contratempos pode acontecer. Então eu tenho um bloco try em que executa a ação e dois catches para problemas de encontrar o arquivo ou carregar o arquivo. O que nos interessa, o fluxo normal, está dentro do bloco try. Vamos vê-lo. Em primeiro lugar, nós montamos uma URL para localizar onde está o arquivo de imagem. Então, nós usamos getClass/getResource e passamos o nome do arquivo, que a gente já sabe está em constantes globais, arquivo de logotipo. Então, com isso nós temos a URL da onde está o arquivo. Lembrando apenas que este arquivo, cujo nome está lá em constantes globais, tem que estar no seu projeto, porque ele vai ser carregado quando o programa executar. E depois nós criamos um objeto image, carregamos o conteúdo da image a partir da URL, então image.io with a partir da URL que tem a localização do arquivo. Pronto, temos agora a imagem em memória. Queremos colocar essa imagem agora visível para o usuário. Aonde? Na área que recebemos como parâmetro, aquele graphics que nós recebemos. Então, sobre aux graphics, draw image, e passamos justamente a aux image. Essa série de números aqui está adaptada ao tamanho da imagem que eu tenho. Então, por que 20, 50, 180? Porque este é o tamanho da imagem que eu tenho. Se você usar outro tamanho de imagem, você precisa ajustar esses valores
para que a sua imagem fique de acordo, harmônica, bem posicionada. Então, o que faz basicamente o nosso método Paint? Ele localiza o arquivo, carrega a imagem do arquivo e desenha na superfície de desenho do painel que nós vamos colocar aí na tela. Em seguida, nós temos a classe tela de mensagem, que é aquela que de fato vai fazer o dialog box ou a caixa de diálogo. Você tem aqui todos os importes, mas deixa isso com o IDE, não se preocupe em digitar isso. E veja então como é esta classe. A classe tela de mensagem extends ou deriva-se de JDialog. Ela não é uma JFrame. JFrame é só para a janela principal. Qualquer outra caixa de diálogo, qualquer janela que abre a partir da janela principal é uma JDialog. E ela também implementa o Action Listener, porque ela tem que responder a um evento. É um único evento, o clique do botão de fechar. Mas ela tem que fazer isso. Então nós já vimos que implementações de Action Listener respondem a eventos de ação. Cliques de botão, cliques de menu, por exemplo. Então nós temos aí nessa classe 2 JPanels, um painel de logotipo, um botão e uma área de texto. É aquilo que nós precisamos para montar a nossa janela de diálogo. No construtor da classe, nós recebemos qual é a janela pai. Nós vamos usar isso para centralizar o diálogo. Nós recebemos o título, que deve ser colocado na barra da janela de diálogo. E nós recebemos também o texto que vai ser mostrado do centro até o extremo direito da janela. Você pode passar diferentes textos, então você tem diferentes apresentações da janela. Você tem uma classe, tela de mensagem, e pode criar tantas e tantas mensagens quantas forem necessárias. Você vê aí que nós usamos um tamanho fixo, set size 800 por 320. Isso é um problema em geral, porque você não tem ideia do tamanho da tela do usuário. Mas neste caso, como quase todos os dialogs, não faz sentido redimensionar. Nós vamos ter um trabalho razoável de harmonizar texto, tamanho de imagem, todos os componentes. Se o usuário pudesse redimensionar, ele poderia acabar destruindo toda essa estética da janela, tanto aumentando o tamanho quanto diminuindo. Provavelmente diminuindo ele perderia comandos e ia ser difícil trabalhar. Então, em geral, os diálogos têm tamanho fixo. Não exagere no tamanho, porque talvez ele não caiba na tela do seu usuário. Então, tem que ser um pouquinho mais comedido nesse ponto. E nós já colocamos também a imposição de que essa janela não pode ser redimensionada. Então, você vê set size, set resizable false, não posso redimensionar. E a localização é centrada onde estiver a janela principal. A janela principal pode ter sido movida pelo desktop à vontade. Quando esse diálogo aparecer, ele vai aparecer centrado sobre a janela principal. Agora, duas coisas muito importantes. Esta janela, quando for fechada, não pode terminar o programa. Ela tem apenas que ser descartada. Então, set default close operation como dispose on close, ou seja, descarte o objeto e simplesmente faça isso. Não precisa terminar o programa, não é o que a gente quer. Em seguida, set modality type para modal, application modal. Porque eu quero que, uma vez que esse diálogo seja apresentado, o usuário só retorne à janela principal quando ele for fechado. Essa é uma coisa interessante. Diálogos não modais podem espalhar a janela para tudo quanto é canto, e você fica um pouco mais confuso na interface. Então, os dois pontos importantes: que a janela seja apenas descartada, mas não feche o programa, você controla com o default close operation, e que a janela seja modal, set modality type. Depois nós criamos um objeto área de texto
é onde efetivamente vai ser colocado o texto variável. Passamos para essa área de texto via setText o texto que nós queremos, é aí que aquele parâmetro acaba sendo usado. E depois há uma função, um método, para formatar esse texto de acordo com a minha preferência. Ainda no mesmo método construtor, nós vamos fazer toda a montagem da janela. Não separamos em métodos aqui. É muito simples a classe, cabe tudo aí no construtor. Então, nós criamos um painel com fundo branco, colocamos uma borda nesse painel que vai ter inclusive o nome do programa, adicionamos a esse painel a área de texto, que já vai com o texto e depois vai ser formatada, colocamos essa área no centro. Como não tem nada à direita dela, ela vai ocupar do centro até o fim da janela. Cabe tudo aí no construtor. Então, nós criamos um painel com fundo branco, colocamos uma borda nesse painel que vai ter inclusive o nome do programa, adicionamos a esse painel a área de texto, que já vai com o texto e depois vai ser formatada, colocamos essa área no centro. Como não tem nada à direita dela, ela vai ocupar do centro até o fim da janela. Também criamos um painel logotipo, dimensionamos esse painel, porque ele tem que ficar certinho no tamanho para a imagem que nós temos. Colocamos uma borda, colocamos ali o nome da faculdade, adicionamos esse painel logotipo na área oeste, ou seja, à esquerda da janela, aí nós completamos logotipo, texto, e, por fim, nós colocamos na área inferior da janela um painel com o botão para que a gente possa fechar esta janela. Construímos isso. E essa janela só tem que fazer isso. Ela se apresenta, o usuário vê as informações e quando ele quiser, fecha. Então não precisamos de muitos mais métodos. Apenas o Action Performed para responder ao evento e a resposta é simplesmente this set visible false. Porque quando essa janela for fechada, ela vai ser descartada. Deixou de ser visível, vai ser descartada. E nós temos um método, é opcional, mas nesse caso aqui se fez necessário para ficar bem harmônica a tela, o método de formatação. Então nós dimensionamos a área de texto, nós colocamos aí um fundo branco, uma letra preta, e 4 métodos em seguida vão deixar esse conjunto melhor. SetEditable False, porque eu não quero que o usuário edite a mensagem, eu não quero que ele vá lá e mexa no texto, é para ele ler, então não pode editar. SetFocusable False, por quê? Porque eu não quero que ele tenha foco ali, senão ele começa a selecionar o texto ali, não vai ficar muito bom. SetLineWrap True, porque quando o texto for apresentado, ele pode eventualmente não caber na janela. Então eu quero que a linha seja quebrada, o wrap de linha. E eu uso o último, SetWrapStyleWord, para dizer que ele deve ser quebrado em palavras. Eu não vou cortar as palavras. Se a linha não couber, uma palavra inteira desce para outra linha. Alterando as configurações com esses 4 métodos, você tem aí várias combinações possíveis que atendam aos seus interesses. E, por fim, eu faço com que essa área de texto tenha uma fonte, no caso aí uma Arial 12 Bold. Aí você coloca a sua preferência dentre as fontes disponíveis. Colocado isso, então, nós fechamos o nosso programa, que agora é capaz de terminar pelo menu e é capaz de apresentar, na verdade, para o usuário 2 janelas de diálogo diferentes, a sobre e a ajuda. Você vê aqui no slide, na parte superior, só a janela em destaque e na parte inferior a janela como ela aparece, centralizada sobre a janela principal. Nesse vídeo, ainda na construção de uma aplicação com interface gráfica, nós passamos a responder adequadamente a eventos de menu e nós passamos a apresentar uma caixa de diálogo. Você aprendeu, inclusive, como fazer com que a caixa de diálogo
possa ser configurável, receber textos diferentes, se for o caso, e responda também a eventos para que possa ser fechado. Junto a isso, você descobriu também o jeito de fazer com que a janela se feche sem terminar o programa. Acompanhe os próximos vídeos, nós continuaremos ainda nesse tópico. Até lá! Você está no Café Forte Academic Channel, programação orientada a objeto bem explicada. Eu sou o professor André de Angeles, espero você no próximo vídeo.